Boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao ciclo de Seminários Internacionais de Estudos Globais, e esta sessão especial vai ser dedicada à apresentação de uma obra muito interessante e inédita e com um assunto pouco conhecido, que é o Diário de Luzia. E será, neste contexto, será abordada a questão da diarística como forma de ler e compreender o mundo. Este livro é muito importante, foi preparado e editado pela professora Luísa Paulinelli, que nos dá a honra de estar presente no Salão Nobre da Universidade Aberta, e pela professora Cristina Trindade, que nos acompanha via telemática a partir da Ilha da Madeira, e que nestes últimos anos tem-se dedicado a fazer um trabalho extraordinário de verdadeira arqueologia arquivística, onde estão nos espólios do Arquivo Regional da Madeira, da Biblioteca Municipal do Funchal, a descobrir realmente verdadeiras pérolas literárias de figuras pouco conhecidas, mas que fazem parte de uma herança literária extraordinária madeirense e que está soterrada nos arquivos, nomeadamente o que foi produzido por uma figura chamada Luzia, que depois vai ser hoje apresentada, e que é uma mulher, uma romancista extraordinária, que está esquecida, mas que nos deixa uma obra relevante, que é uma espécie quase de essa de Queiroz, em versão feminina, e que nos deixa uma obra muito importante, e que a professora Luísa, a professora Cristina Trindade e a sua equipa estão a resgatar e estão a trazer a lume. E já trouxeram já fizeram algumas edições, e esta é mais uma muito importante, que é o Diário de Luzia, que é um diário extraordinário, que hoje vai ser aqui apresentado, e portanto é com muito gosto que vos acolhemos cá, vos agradecemos esse trabalho tão importante, que está a enriquecer a literatura portuguesa a partir destas descobertas, trazer a lume o que está esquecido e que é tão rico e tão importante, e ao mesmo tempo a partir também desta edição que aqui apresentamos, do Salão Nobre da Universidade Aberta, também pensar a importância da diarística como forma de ler e compreender o mundo. E para apresentar a obra, dá-nos honra da sua presença a senhora professora Isabel Drummond Braga, que se dignou aceitar o convite para apresentar esta obra e que aqui está também no Salão Nobre, juntamente com a professora Luísa, para fazer esta apresentação aqui perante nós, nesta tarde do dia 11 de janeiro de 2025, nesta abertura do ano. Sejam bem-vindas à Universidade Aberta, é uma honra receber-vos. Muitos parabéns por esta extraordinária edição e por este trabalho tão importante de serviço à cultura portuguesa, à literatura portuguesa. E começo por dar a palavra, certamente à apresentadora, a professora Isabel Drummond Braga, que depois será sequenciada pelas palavras da responsável por esta edição, a professora Luísa Paulinelli, e também contaremos também com a intervenção via telemática da professora Cristina Trindade, a partir do arquipélago da Madeira, a pérola do Atlântico. Muito obrigado pela presença de todas e de todos. Dou-vos com muito gosto a palavra. Sejam bem-vindos. Boa noite. Desde logo é com muito gosto que estou aqui, que volto à Universidade Aberta. A última vez que aqui estive não foi há tantos dias assim, efetivamente teve a ver com a apresentação de um livro, agora é uma situação afim, mas desta feita sou eu que apresento o livro, enfim, tem tudo a ver com livros e tem tudo a ver com cultura. Dito isto, começo por agradecer, evidentemente, este amabilíssimo convite às colegas, em particular à Luísa e à Cristina, que está aqui connosco também, apesar da distância, estamos aqui todas e, portanto, agradeço muitíssimo a amabilidade da oferta do livro e do convite para apresentar este diário, que é, evidentemente, uma obra fascinante. Hoje eu não tenho de PowerPoint para apresentar um livro, não me parece que fosse necessário, e para organizar ideias eu escrevi e vou efetivamente ler. Não é a coisa mais simpática, mas é aquilo que foi possível neste contexto. Chamo desde logo a atenção que o Diário de Luzia, Caminhos da Vida, um jornal, o título que a própria autora deu ao seu diário,
foi coordenado, como acabei de dizer, pelas duas colegas, professora doutora Luísa Paulinelli e Ana Cristina Trindade. Foi editado em Lisboa pelos Livros do Horizonte em 2023 e tem 510 páginas. Portanto, é, obviamente, um volumoso diário. E um pequeno contexto. Nos últimos anos, o estudo da escrita da autoria feminina tem ocupado a atenção de investigadores de diferentes áreas, o que permitiu pôr fim a ideias feitas e apressadas sobre o tema, em especial no que se refere aos séculos pretéritos. No caso concreto da escrita diarística, podemos afirmar que não abunda. Recordemos, contudo, as recentes publicações do Diário de Dona Eugénia de Melbrenner da Câmara, 1873-1878, e dos diários de Dona Maria Constança da Câmara, sétima Marquesa de Fronteira, publicados pelo nosso colega Pedro, que está aqui conosco. Portanto, a edição de todo e qualquer exemplar desconhecido ou citado pontualmente é sempre um esforço que importa saudar e que beneficia quer a academia, quer o leitor que tem interesse sobre o tema. Tanto mais que estes diários de autoria feminina estão recheados de alusões a temas muito diversos, à política, à sociedade, à cultura e à vida cotidiana. Diário de Luzia Caminhos da Vida, um jornal, dada a estampa, como disse, em 2023, após uma cuidada leitura, transcrição e anotação. E isto eu não digo só por dizer. Há momentos atrás falávamos a propósito de notas e chama a atenção que esta obra de 510 páginas tem 2.244 notas. E só os investigadores que efetivamente produzem este tipo de trabalho sabem o quanto isto é moroso e trabalhoso, passa a redundância, não é? Portanto, estas é uma cuidada leitura, transcrição e anotação. As autoras confrontaram o manuscrito com uma versão datilografada e, naturalmente, que o transcreveram e que o anotaram. Sobre as autoras, a professora doutora Luísa Paulinelli é docente da Universidade da Madeira, tem publicado trabalhos nas áreas da literatura e da cultura. A professora Ana Cristina Trindade é investigadora do CLEPUL e do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, onde também é professora, pertence naturalmente, e tem-se dedicado em especial à história da Madeira. Trata-se, portanto, de um volumoso documento que compreende os anos de 1902 a 1915, da autoria de Luísa Susana Grande de Freitas Lumelino, nascida em Porto Alegre, a 15 de fevereiro de 1875, e falecida no Funchal, em 10 de dezembro de 1945, que na sua obra literária usou o pseudónimo de Luzia. Luísa de Freitas Lumelino foi redigindo o diário O Seu Confidente Mudo entre os 27 e os 40 anos, isto é, antes de ter tornado uma escritora de sucesso, cuja carreira teve início em 1920, com a publicação do livro intitulado Os que se divertem, a comédia da vida. Vários outros se seguiram, não obstante ter publicado o seu primeiro conto, intitulado A Lenda das Estrelas, no Correio da Manhã, de 8 de janeiro de 1894. À data da sua morte, o diário encontrava-se revisto, datilografado e pronto para ser publicado, o que não deixa, de alguma forma, de causar estranheza, uma vez que, por norma, um texto desta natureza constitui um repositório de pensamentos e opiniões íntimos, em princípio não destinados à divulgação, pelo menos enquanto a pessoa está viva, até porque o registro de apreciações e juízos críticos sobre as pessoas que fizeram parte do círculo social ou profissional dos autores nem sempre é isento de palavras duras. Talvez por isso mesmo manteve-se inédito até 2023. Não obstante, o que vale a pena aqui referir é que a autora pensou em publicá-lo, o que é, efetivamente, fora do comum. Os anos cobertos pela escrita do diário foram, como seria de esperar, pautados por momentos de alegria, mas foram, em particular, marcados por dor e sofrimento físico e psíquico. Ciclicamente, os fantasmas do passado e do presente assolavam e assoberbavam Luísa. Destaque-se a orfandade materna, uma vez que a mãe falecera de parto, a perda do pai vítima de tuberculose, quando contava apenas 9 anos, e a morte da irmã na idade adulta. Estas perdas, bem como a de alguns amigos, mas em especial os desaparecimentos dos familiares mais chegados, claramente nunca foram ultrapassados. Luísa viveu constantemente entre a raiva e a depressão, longe da aceitação, a suposta última fase do luto.
Em 5 de novembro de 1908 escreveu: "A minha vida de criança e de rapariga não volta mais. Já a morte levou quase todos os que gostaram de mim e de quem eu gostei. Foi como se, num jardim, um lindo jardim, devastado por um vendaval, só uma árvore ficasse esquecida, abandonada." O casamento aos 21 anos com um primo, Francisco Vasconcelos do Couto Cardoso, acabou em divórcio em 1914. A união e o seu fim, perdão, foram também motivos de dor. Recorde-se que a Primeira República, ao promulgar a Lei de 3 de novembro de 1910, conseguiu a separação entre o Estado e a Igreja, promovendo a obrigatoriedade do casamento civil e a permissão do divórcio. Entrava-se num processo de laicização, com o casamento a abandonar o aspecto sacramental e a enverdar pelo estabelecimento de um contrato, o qual poderia ser desfeito por mútuo consentimento ou de forma litigiosa. Era o culminar de um longo debate que se iniciara na segunda metade do século XIX, com a participação de algumas mulheres. Luísa não se entendia com o marido, mas preferia a separação judicial ao divórcio. Antes ainda do fim da união, em 10 de maio de 1904, ao assistir a um enlace, não deixou de refletir sobre o seu casamento e confidenciou: "Lembrei-me do meu casamento, para onde me atirei como empurrada, estonteada, numa parva insouciance, ignorante tudo da vida. Sem um beijo, uma lágrima, um conselho que me protegessem, cheia de confiança na minha boa vontade, no meu grande desejo de dar felicidade, pensando que ia ter um lar, um companheiro, filhos que me consolassem de não ter conhecido mãe. Tanta inconsistência e tanto abandono, meu Deus." As perdas que os que eram queridos e o fracasso matrimonial conduziam Luísa a um cansaço constante, a um desânimo generalizado, a uma significativa solidão, não obstante nunca lhe faltar gente por perto. E, em última instância, à depressão e a pensamentos suicidas. Em 20 de junho de 1904, após ter perdido a sua amada cadela Rilka, escreveu: "Parece que tudo cai, tudo morre em volta de mim. Entretanto, a neurastenia avança, aumenta cada dia. Só sinto paz, lembrando-me do revólver que tenho aqui mesmo, dentro da secretária em que escrevo, porque ele me dá a certeza do fim de tudo, quando eu quiser, quando eu não puder mais." Paralelamente a estes problemas, há que considerar que a autora foi socialmente uma mulher bem nascida e bem casada. Oriunda de uma família com posses, cujo pai era alentejano e a mãe madeirense, os primeiros anos de Luísa foram passados em Porto Alegre, depois no Funchal e em concreto na Quinta das Cruzes, então pertencente à família materna, após ter estudado em Lisboa, nas Salesas, com as quais nunca perdeu o contacto e a própria admiração. Ao casar-se, instalou-se no solar de Nossa Senhora da Piedade, no Jardim do Mar, na Calheta. Do ponto de vista da geografia, a autora não ficou confinada à ilha. Todos os anos dividiu o seu tempo entre a Madeira, Lisboa, o Monte Estoril e Paris. Se nunca esqueceu Porto Alegre, a sua opção para viver e morrer recaiu na sua amada ilha. Beneficiando de meios económicos e com uma cultura sólida em português, francês e inglês, literatura, especialmente portuguesa e francesa, Luísa tinha uma assumida fixação pelo século XVIII francês, designadamente pela história, pela moda e pela literatura. É uma das linhas de leitura deste diário que pode efetivamente ser abordada: o conhecimento dos muitos autores citados por Luísa ao longo do texto, nas suas versões originais. Sem esquecer que também se correspondia com Fernanda de Castro, abordando frequentemente os temas literários. E aqui faço à parte, não é no diário, mas as colegas publicaram, agora mais recentemente, a correspondência trocada entre esta escritora, Luísa ou Luzia, como preferirem, e o António Ferro e Fernanda de Castro, não é? A correspondência com a Fernanda de Castro é mais numerosa do que a do António Ferro, é mais cúmplice. E as referências à literatura e às trocas de livros, e envie-me, e gostei, e preferi, aquele, etc., são recorrentes. Além de ler, dedicava-se a outras atividades. Em 30 de março de 1903, definiu o seu programa de vida no Jardim do Mar. Levanto-me às 9 horas. Até ao meio-dia ocupo-me do menage. Segue-se o almoço e depois dele umas horas de delicioso sossego, lendo ou escrevendo. Às 3 vem uma pequena que ensina a ler, o que me cansa e aborrece um pouco. Às 4, chá com pão escuro e bolo do caco. Em viagem, a rotina era bem diferente, com a frequência de parques, jardins, teatros e uma intensa sociabilidade à volta dos chás e de outras refeições nos mais variados estabelecimentos.
Por exemplo, em Lisboa frequentava o Café Martinho, o Hotel de Itália, a padaria Broomfield, o Parque do Pimenta, o Rendezvous des Gourmets, na Madeira o Hotel Reide, em Sintra o Hotel Lawrence, em Paris a Memonville, o Café de la Paix, o Grand Vatel, o Volnay e os hotéis Carlton, Ritz e Trianon Palace. Além de tomar chá com as pessoas das suas relações, nestes estabelecimentos luxuosos também o tomava em casas particulares, tendo sido sempre muito reservada acerca destas refeições. Mesmo assim, em 6 de maio de 1910, na Madeira, referiu um chá elegante, e cito, concorrido por todas as condessas e viscondessas de que dispomos, que a aborreceu. Levantei-me farta de tantos morangos à la crème, tantos cakes enfeitados de cor-de-rosa. Em 10 de abril, igualmente no Funchal, o chá musical foi descrito como um comício, salvando-se a boa mesa. Comeram-se torradas, sanduíches e deliciosos bolos, entre suspiros. No Monte Palace, em 8 de agosto do mesmo ano, Luísa saudou ótimas as torradas, deliciosos os scones. Em Lisboa, em 20 de janeiro de 1911, na Broomfield, perdão, considerada pela autora um dos últimos redutos de elegância na republicana Lisboa, referiu os muffins e os scones. Enquanto em maio de 1913, em casa de Mrs. Mrs. Bulfield, no Funchal, o chá fora uma maçada inglesa, com ótimos bolos e bonitas toaletes. Neste bulício, os jantares a favor de determinadas associações beneficentes também marcavam presença. E temos dois casos. Por exemplo, em 6 de abril de 1910, na Quinta Vigia, fora a favor da Sociedade Protetora dos Animais, enquanto em 29 de maio de 1913, Luísa esteve presente num concerto a favor do lactário do Funchal. Recorde-se que em Lisboa a Sociedade Protetora dos Animais foi fundada em 1875, à semelhança de outras congêneres europeias, tendo resultado do nascimento de uma nova sensibilidade que norteava a relação entre pessoas e animais. A do Funchal foi criada em 1897, com a designação de Sociedade Protetora dos Animais Domésticos. Por seu lado, o lactário era uma das designações da assistência a crianças fracas, uma instituição fundada em 1908, que nessa altura também se chamou Lactário Dom Manuel II. É uma instituição que tem várias designações, com a entrada em vigor, enfim, com a passagem para a República, o Dom Manuel II, claro que desapareceu, não é? Mas de qualquer maneira vai mudando a designação, nos estatutos é designado de uma maneira, enfim, é só escolherem. Portanto, aqui o lactário é uma das designações possíveis. E, neste caso, uma instituição fundada em 1908 por Maria Eugénia da Câmara Leme, homem de Vasconcelos, portanto a Casa Canavial, que em 1925 foi confiada, à Congregação da Apresentação de Maria, acabada de se instalar no Funchal, em instâncias de Leontina Ana Dornelas Vasconcelos ou Irmã Maria do Santíssima Trindade. Assim se constituiu o alicerce da província portuguesa da Apresentação de Maria, que exatamente neste ano de 2025 que celebra 100 anos. Momentos de lazer mais informais eram os piqueniques aparentemente pouco apreciados por Luísa. Em 22 de julho de 1910, compareceu a na Quinta Santa Ana, tendo-o considerado, talvez pelas companhias, a mais colossal maçada que possas imaginar. Em 19 de maio de 1913, uma viscondessa combinava um outro, o que não lhe suscitou interesse, e em 1914, desta feita em Lisboa, acrescentou ao seu diário uma referência pouco abonatória sobre os piqueniques. Várias senhoras, enfeitadas, arrebicadas, perfumadas, uma embaixada de futilidade que veraneia no Monte Palace, tinha-na convidado para chá, bridge e ténis, levando-a a comentar que só falaram de festas, de piqueniques, de flirts, de toaletes. Em Paris e em Lisboa, as compras de vestuário e adereços faziam parte do cotidiano, sendo referidas, entre outros estabelecimentos na capital portuguesa, os chapéus das casas Mimoso e Pinto, os taillards do Amieiro e, em Paris, as lojas, algumas das quais ainda existem, Bon Marché, Chez Blanche, Galerias Lafayette, Leconte, Lewis e Maison Horry. Os hotéis onde pernoitou foram igualmente objeto de referência. Em Lisboa, gostava de se instalar no Borges, tendo passado também pelo Durand, pelo Central e pelo Inglaterra.
No Monte Estoril, o Hotel de Itália era muitas vezes escolhido. Já em Paris, a opção recaía no Hotel Stella, frequentado pela sociedade madeirense, ao ponto de Luísa ter afirmado ser um Madeira em Paris, inspirado na loja que ainda hoje existe, Paris em Lisboa. Uma saída da capital francesa levou-a a Bourboule, onde se instalou num hotel extremamente conceituado, o Medici Palace Hotel. Frequentar a sociedade, a da Madeira e a de Lisboa, significava um constante saltitar entre casas, hotéis, festas e chás, sem esquecer toda uma preparação prévia que passava pela compra de vestidos e chapéus. Luísa foi parca em palavras acerca de parte desse cotidiano. Adquiria os seus bens nas capitais portuguesa e francesa e pontualmente na Madeira, mas nunca se teve em alargadas considerações. Embora por vezes disse que tenho comprado um vestido desta cor, ou daquele, enfim. Mesmo assim, em 27 de junho de 1908, considerou: o que me aborrecia esta tarde, provando uns eternos vestidos que jamais se acabarão, porque lhes falta sempre alguma coisa que me esqueço de comprar. Depois o meu espírito garoto divertiu-se como se tivesse 15 anos, porque a Rimbaud, portanto a modista, me enfeitou um chapéu de trás para diante. Eis o que 3 anos da Madeira fizeram a uma elegante modista francesa. Tanto não lhe falta espírito, não é? É certo que isto não é assim não é nada benéfico para a Madeira, mas de qualquer modo não lhe falta espírito. O diário apareceu também como uma fonte para o conhecimento das quintas madeirenses, nas mãos de titulares ou de endinheirados de fresca data, sempre ridicularizados por Luísa, que o chamava de parvenu. Assim, ao longo das páginas, Luísa, que frequentava diversas destas propriedades, ia-as referindo, designadamente as quintas Esperança, Nogueira, que habitava, da Palmeira, Pavão, Santa Ana, São Roque, Stanford e Vigia. A Quinta das Cruzes, que lhe era particularmente querida, uma vez que pertencer aos avós, foi objeto de menção, por exemplo, em 16 de setembro de 1903. E sobre ela escreveu: esta tarde nas Cruzes, mais do que nunca se apoderou de mim a saudade, a nostalgia dos anos ali vividos. Desejei fugir, deixar a casa tão mudada que mal a reconheço, refugiar-me na quinta que conserva toda a sua alma antiga, esconder-me entre o cerrado arvoredo, ouvir a melancólica voz do vento, embebedar-me de solidão, de tristeza e chorar, chorar sem fim, sobre a infelicidade dos meus e sobre a minha infelicidade. A Quinta da Vigia hoje, perdão, não é da Vigia, é a das Cruzes, a da Vigia é outra coisa. A Quinta das Cruzes é hoje museológica e é algo que toda a gente deve conhecer, porque é belíssima, perdoem-o à parte, é um dos meus espaços preferidos do Funchal, porque é realmente lindíssima. As queixas constantes sobre tristeza, solidão e desamparo chegaram a motivar uma ida a uma profissional da magia. Isto em Lisboa. Em julho de 1904, Luísa registrou no seu diário, admitindo ter tido vergonha, mas também desvalorizando a situação. Fui hoje, depois das 10 horas da noite, consultar uma feiticeira, que mora num sítio duvidoso para os lados do Carmo. O que pensariam se me vissem? Mas o que pode pensar-se de uma pobre mumute, escancelada e triste? E depois que me importa? Que me importa? Je m'en fiche. Je m'entrifiche de tudo e de todos. Nos antípodas deste comportamento, podemos encontrar as suas reflexões sobre o sentido da fé. Em 28 de julho de 1908, entendeu: ter fé é ter a melhor companhia, única que nunca nos desampara, nunca se desilude e impacienta com os nossos defeitos, por quase doces as nossas lágrimas. É uma das tais janelas abertas para o céu, para a felicidade futura. Ah, como eu queria que voltasse essa bendita fé. A perdição de Luís era o jogo. O bridge ocupava o seu tempo e dilapidava o seu património. Tinha consciência do problema, mas não resistia. Jogava, jogava, jogava e perdia, perdia, perdia. Em alguns momentos acabou em apuros. Mesmo assim, o escape nem sempre a satisfazia. Em 14 de agosto de 1903, desabafou. De mal para pior. Tudo se junta, até aflições de dinheiro. Vendi algumas joias porque estava sem vintém. Os amigos do F por um lado, o meu bluff por outro. Tudo levam. Devia deixar de jogar, mas custa-me tanto. É a minha única distração. É o meu ópio. Em 23 de janeiro de 1908,
Voltou ao assunto. Brides na Quinta de Santa Luzia. Oh, quanto me aborrece! Os brides ingleses, que dantes eram divertidos, tornaram-se agora tão secantes. Só me sentia bem olhando para as flores que, numa profusão de sonho, enchiam as mesas e para o vestido de renda branca de Blandi, um exquis, elegantíssimo vestido, um vestido poema. Ou ainda, em abril de 1908, Nova Confidência, atirei-me ao jogo como quem se suicida, como quem toma morfina. E nem ele conseguiu distrair-me. Não cessei de desejar o fim da festa, como eu teria sofrido menos se passasse a tarde em casa com os meus livros e os meus cães. E os exemplos sobre as reflexões e os desabafos sobre o jogo são muito mais. Os gastos no jogo e em outros luxos, em contraste com a pobreza que a rodeava, envergonharam-na. Em 27 de outubro de 1908 não se conteve. Pensei nos meus 300 mil réis perdidos estupidamente no jogo Bluff do Monte. No meu vestido de Paris que custou 400 francos. Nas meias de seda que mandei vir de Lisboa. E achei-me odiosa. Achei odioso, cheio de injustiça ao mundo. Porque permite Deus que tantos atirem o dinheiro pela janela fora enquanto outros têm fome. Em 30 de setembro de 1913, a propósito de um capricho, Luísa refletiu de novo acerca da pobreza. Fui ao prego. A tua amiga, portanto, é sempre o diário é um confidente, não é? A tua amiga decididamente quer conhecer tudo. Pensei que custasse muito essa visita e afinal custou-me tão pouco. Lá ficou o meu lindo broche de esmeraldas e diamantes. Forever? Espero que não. Confrangiu-me-se-me a alma diante de tanta miséria que tive de acotovelar. Todos que encontrei iam de certo numa grande aflição, numa grande necessidade, empenhar alguma coisa para o pão de cada dia. Só eu, com o meu tailleur novo, outro tailleur de sarja azul escura, que fiz no amieiro, bem calçada, bem chapioti, ia empenhar uma joia rica, porque o dinheiro que esperava da Madeira para a minha viagem a Paris não chegou. E o meu capricho não admite mais demoras. Deus sabe se um dia virá em que farei de novo a triste e vergonhosa peregrinação, se em vez dessa joia que me rendeu 2 contos, eu terei de sacrificar alguma pequena, humilde coisa com que compro um bocado de pão para matar a fome. Deus sabe. Enquanto a escrita do diário durou, ocorreu uma reviravolta política da maior relevância, a implantação da República, obviamente em 5 de outubro de 1910. Luísa referiu pela primeira vez a nova realidade em 14 de novembro, escrevendo: a malvada República tem tudo por si, até o tempo mais lindo, mais luminoso. Eu que detesto a República, por tradição, por antipatia, por parti pris, talvez sobretudo por parti pris, compreendo entretanto a alegria do povo e nunca achei Lisboa tão pitoresca. Respira-se uma atmosfera de combate e de triunfo que fustiga os nervos. Todos esperam para Portugal um glorioso amanhã. No mês seguinte já eram evidentes os chamados vira-casacas. Deles escreveu Luísa: ah, que tristeza fazem. Ou pelo menos me fazem estes senhores. Tantos, que pensam de uma maneira e falam de outro. Como o grande rei Dom Carlos os conhecia bem. Na Madeira, as autoridades republicanas deram continuidade às recepções do período da monarquia. Em 4 de julho de 1913, Luísa fez comentários implacáveis ao que assistiu. Uma garden party do governador, o Major Sá Cardoso. Tive a sensação de que assistia pela primeira vez a uma festa republicana. E não gostei. É que estamos longe das recepções de João Prezado. Tão finas, da sua sobriedade política, desse delicioso não se perceber em que regime vivíamos e ter quase a ilusão de que a velha, a querida monarquia, com as suas boas maneiras, os seus defeitos tão confortáveis, o seu tom doce, deixa andar com o marfim, não cessara de existir. Agora, bom Deus, não restam dúvidas. Estamos na era democrática do Sr. Afonso Costa. Que o digam os horríveis bandeirinhas que guarneciam as mesas do chá, onde os bolos eram encarnados e verdes também. Uma deliciosa profusão de guloseimas que parecia ter vindo de algum convento no tempo de Dom João V, do Sr. Dom João V, e eram feitos por Sua Excelência. Aqui a Sua Excelência é a mulher do governador. Informação da Viscondessa de V. Pois não me sentia eu a anarquista e invejei leais a Chiolis, Torres Belas, todas as que não foram as que teimaram na sua fidelidade ao passado,
ridículas, snobs, disseram-me alguns. Talvez, em todo o caso, menos reales, perfeitamente reales do que nós, as que comemos o bolo encarnado e verde. A vigia não é lugar para heróis da rotunda, é um palácio encantado que espera a sua princesa. As alterações políticas deram lugar a vivências e problemas comentados por Luísa. Um deles referiu-se à chamada questão congregacionista. Após a proibição das ordens religiosas em 1834, o governo acabou por aceitar em 1857 as Irmãs da Caridade, que foram expulsos 5 anos depois, no meio de um debate entre adeptos da secularização e da laicização das instituições. Oficialmente, as ordens religiosas foram legalizadas em 1901 por um decreto de Índice Ribeiro, mas essa legislação foi revogada em 1910 com a República. Em 14 de novembro de 1910, Luísa referiu-se ao problema com simpatia. Honra às vencidas. As pobres irmãs da caridade e freiras, despojadas de tudo em nome do amor e da fraternidade, têm sido verdadeiras heroínas. Contam-se delas atos da mais sublime coragem, qualidade que anda tão esquecida nos homens. Mas o que acho mais admirável ainda é a serenidade, a resignação com que aceitaram tudo. Tanta dignidade, inclusivamente, não é? Outro ataque notado por Luísa foi o que os republicanos perpetraram à celebração do Natal. Em 12 de novembro de 1910, considerou: os republicanos quiseram matar o Natal. Bem entendido, não conseguiram. Não se mata o que é eterno. Podem chamá-lo Dia da Família, mascará-lo de festa cívica. Para nós será sempre a doce festa que celebra o Deus Menino. 2 anos depois, de novo no Hotel Borges, houve lugar para recordar com nostalgia as celebrações natalícias da infância. A minha vida de criança, uma alegre árvore de Natal nas cruzes, as vésperas da festa no meu querido Alentejo, a missa do galo em noites frigidíssimas, depois o conchego, a alegria da roda da braseira, comendo as primeiras filhós, como tudo vai longe, todos mortos, todos dispersos. Só eu fiquei, sem saber por que me deixaram, inútil, abandonada. Entre as relações de Lisboa, Luísa contou com a amizade de, entre outros, dos duques de Palmela, dos condes de Sabugosa e da escritora Maria Amália Vaz de Carvalho. Aparentemente o apreço era mútuo e dela escreveu Luísa em 18 de fevereiro de 1914. Orgulho-me de ter sabido, ter podido inspirar uma tão grande afeição àquela mulher superior e encantadora. As duas coisas nem sempre vão juntas. Conheço bastantes pessoas que a superioridade torna perfeitamente insuportáveis e também as conheço encantadoras, cujo fundo intelectual e moral é o que há de mais inferior. Maria Amália foi uma das senhoras que mais incentivou Luísa a dedicar-se à escrita, o que veio a acontecer depois de ter abandonado o diário, como se referiu anteriormente. Em 22 de julho de 1914, chegou a confidenciar que gostaria de escrever a história da sociedade madeirense no século XX, o que na verdade já concretizara no diário e continuou nas suas obras ficcionais sobre outros títulos. Por tudo isto, e pelo muito que o diário encerra e que não referi naturalmente, torna-se claro que estamos perante uma importante fonte que possibilita múltiplas linhas de leitura. Concluo com uma frase da autoria das responsáveis pela presente edição, e cito: o diário que escrevia no Jardim do Mar, no Funchal, em Paris, em Lisboa, é estratégia de sobrevivência perante uma vida que não a satisfazia plenamente. Um momento de confissão sem vergonhas e julgamentos. Uma etapa de conhecimento e de cura, e também de resistência, de raciocínio, mas é igualmente testemunha do seu gosto pela escrita. Muito obrigada pela vossa atenção. Antes mesmo de agradecer à professora Isabel Drummond Braga, que nos trouxe aqui uma leitura lúcida, brilhante, mas também ao mesmo tempo a aderir àquilo que a Luzia, trouxe para este texto, para o diário, compreendendo muito bem a sua personalidade. Antes mesmo desse agradecimento, um agradecimento à Universidade Aberta, que aqui nos acolhe, como sempre, ao professor José Eduardo Franco, que muito generosamente se lembrou logo de fazer aqui um seminário e trazer aqui este livro e também
se deve a ele esta primeira ideia que foi, está aqui a professora Isabel Drummond Braga, e eu disse, então é ótimo, vamos lhe pedir para fazer a apresentação do diário. E de facto a professora Isabel Drummond Braga fez uma leitura extremamente interessante do diário, uma leitura do diário como ele é muito poliédrico, com diversas facetas, desde a alimentação aos hábitos, a uma sociedade a que a Luísa pertencia, mas que ao mesmo tempo criticava, portanto ela pertencia, mas distanciava-se, estava no seu interior, naquilo que depois nós iremos até desenvolver, quando se dá a primeira edição que nós fizemos, a primeira de muitas edições dos livros da Luzia, que estamos agora a reeditar, e a professora, com a coordenação minha e da professora Ana Cristina Trindade, e esse primeiro livro que reeditámos foi A Comédia da Vida, e lá já dizíamos, ela no fundo segue a ideia de Alberto Moravia dos indiferentes, não é? Ela tem essa consciência, nós vivemos dentro de uma determinada sociedade, está a acontecer tudo à nossa volta e esta sociedade até parece que não se dá conta. Isto é, estamos dentro da futilidade, estamos dentro da frivolidade, e não atuamos, não compreendemos, vivemos na riqueza e sabemos que estamos rodeados de miséria, vivemos na paz e na tranquilidade e nas festas e sabemos que o mundo está a passar uma guerra, a primeira guerra, depois da segunda ela já fala mais disso, e isso ficou aqui muito bem explícito. Portanto, este é um documento com que tem vários ângulos, tem várias perspectivas, vários pontos de vista. Através dele, acho que nós conseguimos compreender melhor as primeiras décadas da Madeira, e também compreender esta rede, não é, de conhecimentos que liga a Madeira, a Lisboa, a Paris, e que é extremamente interessante porque se fala pouco disso, ou se desenvolve pouco isso, e também, e muito bem, sublinha aqui o papel que tem a amizade com a Maria Amália Vaz de Carvalho, que lhe sempre disse para ela escrever, é a pessoa a quem ela deve as suas primeiras intenções de escrita, e também fez uma coisa que a professora Isabel Drummond Braga, extremamente interessante, que foi essa ligação que ela tem com a ideia de um dia vou escrever, apetece-me escrever uma história da sociedade da Madeira. Claro que ela diz isso sempre com o seu olhar irónico, o seu olhar muito clínico da situação, mas também muito jocoso ao mesmo tempo. Mas ela no fundo faz isso, é o que ela faz, e diz isso muito bem. Ela faz nos seus romances, nas suas cartas, neste diário, ela é aquela que estuda essa sociedade, que faz a história, não é? Dessa sociedade e que a põe a nu. É por isso que ela muitas vezes é chamada essa de Queiroz de Saias, porque é extremamente irónica em relação ao que está a ver e extremamente crítica em relação à sociedade. E também a professora Isabel Drummond Braga disse aqui algo que é extremamente importante, foi buscar a mulher, e é por isso que eu gostei também muito desta apresentação. Este diário é um documento, mas é mais do que documento, é uma voz de uma mulher, e de uma mulher que infelizmente teve vários problemas na sua vida, digamos, ela muitas vezes diz que foi marcada por um destino mau, não é? Ela foi abandonada, as pessoas que contavam faleceram, o marido com quem ela se casou tinha outros interesses amorosos, aliás, quando se casa tem já outro interesse amoroso, por isso, a determinada altura nós vimos no processo de divórcio da Luísa Grande,
os testemunhos de várias pessoas que dizem que o marido se passeava com a amante no Funchal, portanto, ainda humilhavam uma mulher que era inteligente, culta, que estava muito acima a nível intelectual da maior parte das pessoas e que tinha saído de Lisboa, de um ambiente de Lisboa em que nós agora sabemos que ela conheceu a mãe da Fernanda de Castro, esteve com ela nas Salesas, etc. E soubemos por outras cartas que estamos agora a tratar, mas de repente ela encontra-se no Jardim do Mar, que é um lugar lindíssimo, mas que se chegava na altura por barco. Porque por estrada nem tinha estrada, era muito tempo. Por isso ela quando sai do barco e de repente vê-se num lugar que ainda hoje é um lugar pequenino, imaginemos como era no princípio do século XX. Uma mulher que era do mundo, que era cosmopolita, e vai para esse lugar que ela aprende a amar, mas ela faz essa escolha e de repente do lado do marido ela encontra uma grande negatividade. Aliás, nós no diário, o manuscrito, a parte em que ela, a determinado, diz que tem medo do marido e vai passar a noite no cemitério e foge e teme pela própria vida, ela depois riscou com a caneta de tinta permanente, portanto a gente não sabe o que é que exatamente se passou. Dizem-nos as pessoas do Jardim do Mar, disseram a mim a professora Cristina, que as avós ainda contavam, a avó ainda contavam que ele a tinha atirado das escadas abaixo. Portanto, o facto é que temos aqui uma mulher que tem um intelecto, como bem demonstrou a professora Isabel Drummond Braga, tem um intelecto acima daquela que era a média, se dá com a grande sociedade, mas também com outras mulheres. Nós descobrimos através, nas notas, nós vamos descobrindo isso, que foram extremamente importantes, como a Celina Sauver da Câmara, que deixou o lactário, que deixou exatamente, depois de ter ido a Alexandria e ter visto lá uma obra do género, disse, isto era ótimo que isto se existisse em Portugal, e depois acabou por deixar esse edifício, mas também com as Duquesne, que são uma escritora e uma pintora, que marcaram também a literatura de viagens europeia. Por isso ela dá-se com esse mundo e eu acho que a apresentação da professora Isabel Drummond Braga já diz tudo. E é por isso que agradeço muito e penso em nome também da professora Ana Cristina Trindade. E só vos vou contar uma pequena história como é que este diário nos chegou à mão, porque isso também é um romance. Eu acho que a Luísa Grande, se nos estiver a ouvir, ela ri-se, porque tem tudo pode ser de facto uma obra ficcional, quase, pelas suas peripécias. Nós sabíamos que existia este diário datilografado, que ela tinha deixado para ser publicado às duas amigas do coração, a Teresa Leitão de Barros, sim, e à Fernanda de Castro, mas sabíamos que ele existia porque um estudioso de Porto Alegre tinha visto, o professor Conde, mas ele tinha desaparecido. Portanto, nós não sabíamos onde é que estava o diário. A mestranda, que estava na altura a fazer, foi a primeira tese de mestrado, foi feita ali na universidade, que estava a fazer a tese, resolveu ir a Porto Alegre para saber se, através dos familiares, de alguns dos familiares ainda existentes, se alguém sabia onde é que estava o diário. Então ela foi, bateu a várias portas, falou com a viúva do professor Conde, que disse, sim, meu marido deve ter visto, mas eu não sei onde é que isso está. Foi à família, a família não sabia onde é que o diário estava. O que levou a várias conjecturas, o que é que se passaria, o que é que teria o diário de tão importante para ser escondido, para não ter sido publicado, não é? Porque é que o diário não foi publicado. E isto, passado alguns anos, através de uma publicação que dava conta do acervo de um outro escritor, o Florival Passos, quando tivemos acesso a esse acervo,
tinha lá alguns textos da Luzia, alguns originais das cartas de uma vagabunda de outros livros que publicou. E a partir daí dissemos, há aqui tantas caixas com documentos não identificados. Como eu aprendi o professor Fernando Cristóvão, quando não identificado é bom. Portanto, é um sítio bom para nós tentarmos descobrir o que é que lá está. E a determinada altura disse aos 3 investigadores que estavam na altura a trabalhar, e disse, olha, porque é que vocês não vão lá ver o que é que lá está? E depois liga-me a Cláudia, que era a mesma que tinha estado em Porto Alegre, a chorar, a dizer, professor, encontramos, acho que encontramos o Diário da Luzia. Eu disse, de verdade? Sim, sim, em 2 caixas. Depois descobrimos que essas caixas não só tinham o diário, tinham também outros textos da Luzia, originais que pertenciam aos romances, mas também tinham as cartas que estamos agora a tratar. 357 páginas, penso eu, não é, Cristina? Cartas à Laura Veridiana de Castro, outra escritora, cartas a Manuel Ribeiro e a um conde de A, que depois acabámos por identificar. Que eu engano-me sempre, chamo-lhe o Conde de Águeda, mas acho que não é. É Aurora, Sempre. Aurora. O Conde de Aurora. Conde de Aurora. Eu não sei porquê, por causa do A, acho que sempre que é Águeda. Conde de Aurora. E tinham o diário, mas todo, é óbvio, misturado. Portanto, eram folhas e folhas de documentos que tivemos que verificar, que ver onde é que era, onde é que estava, tentar pô-los seguidos, depois já não sabíamos se pertenciam às cartas, que se pertenciam ao diário, já estávamos muito confusos com aquilo tudo, demorou muito tempo. Mas passado umas 2 ou 3 semanas de termos encontrado um manuscrito, telefona de Porto Alegre uma familiar, que já entretanto faleceu, a Teresa Saporiti, que era uma artista plástica, a dizer, olha, eu estava aqui a arrumar coisas e encontrei o datiloscrito. Claro que nós tínhamos o manuscrito e o manuscrito tinha o nome das pessoas, enquanto o datiloscrito só tinha as iniciais. E isso depois acabou por nos permitir fazer o cotejo entre os dois, a verificar o que é que a escritora tinha tirado de um para o outro, claro, é óbvio, tinha modificado. Ela é também uma perfeccionista em termos da escrita, portanto ela anda à procura da palavra, da expressão, portanto volta atrás, tira, reformula a frase. Claro, tirou aqueles comentários mais menos, exatamente, tentou ser mais diplomática. Claro, como todas as pessoas, às vezes até mudava de opinião. Não é? Nós, nas cartas que estamos a tratar sobre o Manuel Ribeiro, ele diz: ai, aquele livro horroroso da ressurreição, aquela coisa portuguesa sentimentalista, demasiado religiosa e tal. E depois ela fica doente e ele vem-lhe trazer um chás e tomar conta dela, porque ela diz que a criada anda nas manifestações políticas, que a abandona e que pronto, a criada, ela lê a parte das festas e do high life e a criada é que lhe faz os resumos da vida política em Portugal. Portanto, ela diz assim, mas isso é também uma brincadeira dela. E então o Manuel Ribeiro torna-se a pessoa mais querida do mundo porque não a abandonou, etc. Portanto, se ela tivesse que publicar, ela ia lá atrás e ia cortar todas as coisas que ela disse sobre a obra da ressurreição, que ela achava. E ela diz muito que os portugueses são muito sentimentalistas e que não sabem escrever de uma maneira mais sóbria, sem aquela coisa, diz ela, muito portuguesa, de puxar ao sentimento. Isso também se vê depois nas cartas que ela escreve à Fernanda de Castro. Por isso, eu acho que é muito interessante esta descoberta deste manuscrito e do datiloscrito. E acho que ela, se estivesse aqui hoje, gostaria imenso de ter ouvido o que apresentou sobre ela e também espero que, sendo publicada esta apresentação, leve mais estudiosos a procurarem esta escritora, que eu acho que, em termos
literários, é talvez um dos vultos maiores da literatura feminina da primeira metade do século XX. Aliás, nós viemos a saber que ela era uma fervorosa defensora da literatura feminina, apesar de ser atacada em vários jornais, mas ela é uma fervorosa defensora. Nas cartas que nós publicámos, várias vezes aparece a dizer, mas se há autoras que até às vezes são melhores do que os homens, porque é que não aparecem? Porque é que elas não são publicadas na revista Atlântida, por exemplo, do António Ferro? E eu acho que, como documento histórico também, acho que mostra muito, não é? Da vida, da sociedade e daquilo que era o ambiente da época, e por isso eu acho que, eu não sei se concorda comigo, mas acho que temos que fazer um bocadinho, não é? Levar a Luzia também a ser mais conhecida, a ser mais trabalhada. Exatamente, porque quando ela de facto nos deixa, era já uma escritora muito conceituada, as livrarias puseram os livros dela nas montras, e eu acho que é muito importante. Não temos assim tantos vultos assim, e é muito importante celebrá-la. Vão ser agora os 150 anos do seu nascimento, 80 anos da sua morte. Temos várias coisas para fazer na Madeira. Aliás, uma já contava com o seu texto, ainda não sabe. Eu aprendi com o José Eduardo a emboscar as pessoas em público. No sentido bom, no sentido muito bom. E pronto, eu não sei se a professora Ana Cristina Trindade nos pode Cristina, dar palavra é algum sua. contributo. Olá, boa noite a todos. Eu acho que está basicamente tudo dito em relação ao Diário da Luzia, mas do ponto de vista de alguém da história, que é o meu caso, eu acho que é um documento também historicamente muito valioso, porque nos dá uma perspectiva de uma monárquica. Ela é uma mulher que venera a bandeira azul e branca e ama a monarquia e lamenta sempre o destino de Dom Carlos e de Dom Manuel, mas que a certa altura, mas nem aí, apesar de todo o seu fervor monárquico, ela alinha incondicionalmente com os monárquicos. Ela é uma pessoa, acima de tudo, independente. Ela preza a sua cabeça, a sua forma de pensar, a sua autonomia, estão acima dos seus sentimentos partidários ou ideológicos. Há até uma cena em que ela, a certa altura, penso que é no diário, em que ela está numa esquina do Funchal e vê passar um bando de mulheres, das chamadas talaças, que eram as monárquicas, que iam para o Palácio dos Ornelas, do Ornelas Vasconcelos, do Aires de Ornelas Vasconcelos, que era também um monárquico fervoroso. E ela achou-as tão irritantes naquela pressa monárquica de se encontrarem todos para desfazerem na República, que diz: eu até me apetecia levantar o punho fechado. Portanto, é uma mulher que não troca a sua cabeça e a sua análise por nenhuma ideologia. Nessas cartas que já se falou aí, que ela troca com a Fernanda de Castro, ela diz à Fernanda de Castro que nunca será fascista e muito menos nazi, que ainda tolera que a Fernanda de Castro seja fascista, mas que se ela algum dia admitir que é nazi, isso é motivo para o fim da relação entre elas. Portanto, ela diz: eu sou, acima de tudo, um amante da liberdade. E como as ditaduras são o contrário das liberdades, ela acaba por não conseguir engrenar no Estado Novo e na ditadura, que aliás visava as cartas dela. Portanto, as suas posições políticas eram suficientemente conhecidas para justificar que a censura abrisse as cartas, e algumas delas aparecem com o carimbo, o próprio carimbo da censura, no envelope. Portanto, era uma mulher que ela no fundo não se encaixava bem
em lado nenhum, e por isso era uma eterna insatisfeita, como ela própria se define, uma vagabunda, tanto da alma como do corpo, porque também uma das constantes dela é ela estar num sítio e quando está aí deseja estar no outro lado, e quando vai para o outro lado deseja estar num terceiro, e quando está no terceiro quer estar no primeiro. Portanto, há aqui uma grande componente de insatisfação que a empurra, que a faz andar para a frente, mas que ao mesmo tempo a faz ser infeliz e sofredora. Pronto, ela tem um conjunto de patologias muito grande e sobretudo, a partir dos anos 20 do século XX, faz muitas curas em França, nos Pirineus, em Pau, sobretudo, onde há um sanatório, onde ela se hospeda e faz curas de neurastenia. Portanto, era uma deprimida, tomava imensos comprimidos para a depressão, às vezes em doses que eventualmente a poderiam ter matado. Mas na altura também ninguém conhecia esses efeitos todos perniciosos dos medicamentos que ela tomava. Mas na verdade ela viveu sempre ali numa espécie de gume, de faca, de uma vida em que ela não era bem de um lado nem bem do outro, era como em sociologia há dois tipos de observação, a participante e a não participante. Ela vivia simultaneamente nos dois. Ela pertencia àquele grupo, mas observava-o como se não pertencesse, como se o visse de fora. E isto acho que é um bocado da complexidade que faz da escrita de Luzia também uma escrita ao mesmo tempo encantadora, porque não é vinculada, pronto, é uma escrita de facto de uma pessoa livre e que se expressa com toda a liberdade que ela tem dentro de si e que não deixa que seja cerceada por nada, nem por ninguém, nem pelas suas relações, nem pelas convicções políticas, nem por coisíssima nenhuma. E isso faz da Luzia uma mulher singular, não só porque escreve bastante bem, mas porque analisa também muito bem o seu contexto, e isso em termos da história é um documento precioso. Obrigado pelas vossas contribuições, intervenções. E este vai ficar como um documento também multimédia, vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube, para quem queira consultar. Vai ser editado pelo Florentino Bernardes Franco, competentemente, e ficará disponível para todos. Muito obrigado, uma boa tarde, obrigado pela presença de todos e até à próxima sessão.